Em novembro de 2010, auditores do Banco Central entraram no escritório do Banco Pan-Americano com uma lista de carteiras de crédito para verificar. O que encontraram não estava nos sistemas. Não estava em lugar nenhum. 4 bilhões de reais em ativos que o banco dizia ter, simplesmente não existiam. O rombo era real. O dinheiro, não. Este é o caso do maior escândalo bancário brasileiro dos anos 2000. Um banco fundado por um apresentador de televisão. Uma fraude contábil de quase 4 bilhões de reais, na época, valor suficiente para cobrir o orçamento anual de saúde de uma cidade como Fortaleza. E uma engenharia de manipulação que durou anos sem que ninguém, em público, dissesse uma palavra. Ao longo deste vídeo, uma pergunta vai ficar em aberto. O Banco Central sabia, ou deveria ter sabido, antes de novembro de 2010. E nos últimos minutos, a resposta vai revelar por que essa pergunta constrangeu reguladores por anos, e mudou regras que existem até hoje. Mas para entender o rombo, é preciso entender o banco. Em 1969, o Grupo Silvio Santos assumiu o controle de uma financeira chamada Real Sul, fundada em 1963 em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. O grupo transformou a empresa na Baú Financeira. Em 1990, com autorização do Banco Central, a instituição virou Banco Múltiplo e ganhou o nome que o país conheceria, Banco Pan-Americano. O modelo de negócio era simples e lucrativo. O Pan-Americano originava crédito, empréstimos consignados, financiamento de veículos, e vendia essas carteiras para outros bancos. A operação se chamava cessão de crédito. O banco recebia dinheiro à vista, transferia o risco, e usava o caixa para originar mais crédito. Era um ciclo. Enquanto funcionasse, era dinheiro entrando sem parar. Na década de 2000, o crédito ao consumidor no Brasil explodiu. O governo Lula expandiu o consignado, os juros caíram em termos relativos, e a classe média emergente queria financiar carro, moto, eletrodoméstico. O Pan-Americano estava no lugar certo. As carteiras cresciam. O banco crescia. A marca Silvio Santos dava confiança ao cliente de varejo. Em dezembro de 2009, a Caixa Econômica Federal pagou 739 milhões de reais para entrar no capital do Pan-Americano. A Caixa Par, braço de participações da Caixa, ficou com 35,54% do capital total do banco, 49% das ações ordinárias. Era um sinal de respeitabilidade. Um banco estatal não compra participação em instituição frágil. Ou não deveria. O que os auditores da Caixa, e do próprio Banco Central, não viram, ou não conseguiram ver, era o que acontecia por baixo dos balanços. O Pan-Americano vendia carteiras de crédito para outros bancos, mas não retirava esses ativos dos próprios livros contábeis. O mesmo crédito aparecia 2 vezes, no banco comprador e no Pan-Americano. Era como vender um imóvel e continuar declarando-o como seu. A técnica tinha nome técnico, cessão de crédito com retenção substancial de riscos e benefícios. Na prática, era fraude contábil. O banco inflava artificialmente seu patrimônio, escondia perdas reais, e usava os números falsos para captar mais recursos no mercado. Cada rodada de captação financiava a próxima camada de mentira. E durou anos. Segundo investigadores, a manipulação contábil começou a ganhar escala por volta de 2005 e se aprofundou ao longo da segunda metade da década. Internamente, havia pessoas que sabiam que os números não fechavam, mas o banco continuava a apresentar resultados positivos. Os auditores externos, a empresa Deloitte assinou os balanços do Pan-Americano por anos, não levantaram alertas públicos. Em outubro de 2010, o Banco Central iniciou uma inspeção de rotina no Pan-Americano. Auditores começaram a cruzar as carteiras de crédito declaradas com as informações dos bancos que supostamente as tinham comprado. Os números não batiam. Carteiras vendidas ainda constavam nos ativos do Pan-Americano. O rombo foi se revelando, camada por camada. Quase 4 bilhões de reais em ativos que não existiam. Em novembro de 2010, o Banco Central comunicou o problema ao Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, entidade que protege depositantes em casos de insolvência bancária. A decisão foi não decretar intervenção imediata. O risco de pânico era real.
Um banco com o nome de Silvio Santos quebrando em público poderia contaminar outras instituições menores. A solução foi cirúrgica e discreta. O FEGC injetou 2,5 bilhões de reais no Pan-Americano para cobrir o rombo imediato. Silvio Santos, pessoalmente, aportou recursos adicionais do próprio patrimônio, incluindo bens do grupo Silvio Santos, para cobrir a diferença. O apresentador de 79 anos usou parte de sua fortuna pessoal para evitar a falência do banco que carregava indiretamente seu nome. A notícia veio a público em novembro de 2010. A reação foi imediata. As ações do Pan-Americano despencaram. Investidores que tinham comprado papéis do banco com base em balanços auditados descobriram que os números eram falsos. O Ministério Público Federal abriu investigação. A Polícia Federal começou a apurar responsabilidades criminais. O principal executivo investigado foi Jair Augusto Schmidt, que ocupou a presidência do banco durante o período da fraude. Segundo o Ministério Público, Schmidt era o responsável pelas operações que geraram a contabilidade duplicada. Ele foi indiciado por gestão fraudulenta de instituição financeira, crime previsto na Lei 7.492, a chamada Lei dos Crimes do Colarinho Branco. A Deloitte, auditora que assinou os balanços do banco por anos sem apontar a irregularidade, foi alvo de processo no Conselho Federal de Contabilidade e no Banco Central. A firma pagou multa e teve profissionais responsabilizados administrativamente. O caso se tornou referência nacional sobre os limites e as falhas da auditoria externa como mecanismo de controle. Em 2011, o grupo BTG Pactual, banco de investimentos comandado por André Esteves, comprou 51% das ações ordinárias do Pan-Americano por 450 milhões de reais, assumindo toda a dívida acumulada da instituição. A Caixa manteve sua participação. O banco sobreviveu, mas sob controle completamente diferente. O nome Silvio Santos saiu de cena. Anos depois, em 2015, o próprio BTG entrou em crise. André Esteves foi preso no âmbito da Operação Lava Jato. Investigações da Polícia Federal chegaram à compra do Pan-Americano pela Caixa em 2009, apurando se houve irregularidades na decisão do banco estatal de investir 739 milhões de reais numa instituição que, segundo investigadores, já apresentava sinais de fraude contábil naquela época. 200 agentes da Polícia Federal participaram de operações relacionadas ao caso. Contas com 1,5 bilhão de reais foram bloqueadas. BTG e Esteves negaram qualquer irregularidade. A Caixa disse cooperar com as investigações. O caso se entrelaçou com a Lava Jato de forma que ainda hoje gera disputas jurídicas sobre responsabilidades e prazos prescricionais. Em 2021, o BTG Pactual comprou a participação restante da Caixa no banco por 3,7 bilhões de reais, passando a deter praticamente a totalidade do capital. O banco hoje se chama Banco Pan, opera como banco digital e é um dos maiores financiadores de veículos do país. A marca Pan-Americano, e o escândalo que a destruiu, ficaram no passado. O caso gerou mudanças regulatórias concretas. O Banco Central reformou as regras de cessão de crédito. A Resolução 3.533, de 2008, já existia, mas foi reinterpretada e aplicada com mais rigor depois do escândalo. Novas normas obrigaram os bancos a retirar dos balanços os créditos efetivamente cedidos, eliminando a brecha que permitiu a fraude do Pan-Americano por anos. A responsabilidade das auditorias externas também entrou em debate legislativo. Como uma firma do porte da Deloitte assinou balanços que escondiam quase 4 bilhões em ativos fantasmas? A resposta desconfortável era que os auditores dependiam das informações fornecidas pelo próprio banco, e o banco mentia de forma sistemática e sofisticada. O sistema de controle pressupunha boa-fé onde havia fraude deliberada. E agora, a pergunta que ficou em aberto desde o início: o Banco Central sabia antes de novembro de 2010. Documentos e depoimentos posteriores indicaram que havia sinais nos dados do sistema financeiro, inconsistências nas carteiras de crédito que, em tese, poderiam ter sido identificadas antes. Investigadores apontaram que o cruzamento de dados entre instituições era precário demais para captar a duplicação em tempo real.
Foi exatamente essa falha que o Banco Central reconheceu, não publicamente, mas nas reformas que vieram depois. O Sistema de Informações de Crédito, o SCR, foi aprimorado. O cruzamento automático entre carteiras cedidas e carteiras declaradas tornou-se obrigatório e mais granular. O escândalo do Pan-Americano, em resumo, forçou o regulador a admitir que a inspeção de rotina chegou tarde demais. 4 bilhões de reais em ativos que não existiam. Um banco que sobreviveu apenas porque o governo preferiu o resgate silencioso ao pânico público. Um apresentador de televisão que usou o próprio patrimônio para tapar um rombo que seus executivos criaram. E um regulador que reformou suas ferramentas depois, não antes, do colapso. O Pan-Americano não quebrou, mas o modelo de vigilância que deveria tê-lo impedido, esse sim, não resistiu.